Olá, amigos do canal, estamos aqui para mais um vídeo e que bom podermos estar compartilhando a palavra de Deus aqui nesse canal. Que bom que você está assistindo a esse vídeo. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, isso ajuda muito o canal. Se você já é inscrito, compartilhe esse link com alguém para que mais pessoas possam ser edificadas pela palavra de Deus. Eu creio que Deus vai falar com você no vídeo de hoje. Fica até o final porque tem coisa muito boa no vídeo, muita explicação da palavra de Deus, ou revelação da palavra de Deus, por assim dizer, que ele trouxe ao meu coração e eu quero compartilhar com você. Eu sempre busco de Deus uma palavra, porque nós temos visto aí, né, eu acho, não sei, provavelmente você não saiba, eu sou do estado de Goiás, mas tem muita gente que está vendo os nossos vídeos em São Paulo e em outras cidades aí do país, em outros estados. E isso nos deixa muito felizes e é com muita alegria no coração que nós preparamos cada vídeo para estar ministrando ao seu coração. Hoje nós vamos falar um pouquinho de Josué. Eu quero ler aqui no livro de Josué, no capítulo 1, e versículo 9, que diz assim: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Olha, esse texto é maravilhoso. Se você acompanha aqui os primeiros versículos desse capítulo, você vai ver Deus falando com Josué a respeito aí da partida de Moisés, e Deus dizendo: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Josué representa um povo, e a princípio, de uma forma simplista, nós podemos até dizer que Josué representa a nação de Israel. De fato, sim, principalmente naquela época. Mas hoje, né, na nossa era cristã, nós somos o Israel de Deus, a igreja é o Israel de Deus. Então, Josué representa o povo que serve ao Senhor. Josué representa aquele que vive com o propósito de honrar a Deus e de servir o reino de Deus. Deus fala muita coisa importante para Josué nesse capítulo, e nesse versículo em especial ele traz um resumo do que foi dito antes, e é muito interessante a gente pensar como Deus lida com Josué, preparando-o para aquilo que ele haveria de enfrentar e também encorajando para que ele tivesse fé e também garantindo a sua presença durante a jornada, uma vez que nós já dissemos aqui, Josué honrava o nome do Senhor. Então, quando Deus diz assim: eis que estou contigo por onde quer que fores ou por onde quer que andares, Deus está falando para alguém comprometido com o reino, não é? Qualquer pessoa que acha, fala, eu vou fazer o que eu quiser da minha vida e Deus estará comigo. Não, nós fomos chamados para cumprir um propósito. Às vezes a palavra não sai, né? Nós fomos chamados para cumprir um propósito. Vamos separar pelo menos em 3 partes aqui. Primeiro, Deus fala assim, olha, tão somente esforça-te e tem bom ânimo. A gente está vivendo uma época em que muitas pessoas estão desanimadas, né? Tem muita angústia no coração das pessoas, talvez até porque tantas pessoas apresentam suas vidas nas redes sociais e nem todas elas são sinceras com respeito ao que são, ao que têm e ao que sentem, né? Tem muita pessoa que não tem nada e fica postando aí como se tivesse tanta coisa, tivesse tantas conquistas na vida, e os menos desavisados acreditam nisso e muitas vezes se sentem menores, né? Se sentem diminuídos. Olha, aquela pessoa conseguiu aquilo e eu não consegui. Enfim, olha, muito do que é postado nas redes sociais é fantasia, no que diz respeito ao que as pessoas possuem em relação a bens financeiros. E também em relação à alegria. Tem muitas pessoas que postam em uma vida de conto de fadas e na realidade o que vivem não é tudo isso, não. E nós, né, os meros mortais aqui, que temos que lutar, que batalhar, que lidar com as situações da vida, enfrentar situações difíceis às vezes, se a gente for
não é, se deixar levar por essa fantasia que nos é apresentada, a gente vai se sentir mal. Oh, por que a vida daquela pessoa é tão boa e a minha é tão difícil? De fato, muito daquilo que é apresentado nas redes sociais é uma montagem, por assim dizer, uma representação e não representa a verdade, representa algo que é feito, né? Algo que é fake. É uma palavra que se usa muito aí nessa era de internet. Mas então Deus está dizendo, esforça-te e tem bom ânimo. Por quê? Porque Deus sabe que o ser humano às vezes desanima. Josué tinha algo muito grande para realizar e é claro, né, alguém que não quisesse muitas vezes ombrar com ele, ajudá-lo, ajudar ele a carregar o piano, né, como dizem por aí, poderia trazer algum desânimo. Ele podia pensar, eu estou sozinho, né? E Deus, então, preparando Josué para essa situação, ele diz assim, ó, tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Bom ânimo nos faz levantar da posição de passividade que nós nos encontramos e ir à luta. Isso é o que o bom ânimo faz, nos faz levantar de manhã e nos faz correr atrás, né, para gerar alguma coisa nessa vida, algum recurso para que a gente possa sobreviver e, quem sabe, né, até conquistar algo, algum bem de consumo. Então, o bom ânimo nos faz levantar. Só que Deus não para por aí, né? Deus fala assim, ó, não te espantes. Essa versão que eu li fala assim, não pasmes. Tem outra versão que diz, não temas. Uma outra versão diz, tenha coragem. O que Deus está fazendo aqui? Deus está preparando Josué para um enfrentamento emocional das situações. Porque tem muita gente que até tem bom ânimo, até se levanta, mas quando surge um obstáculo, quando surge uma barreira, essa pessoa às vezes ela se intimida com a situação e ela muitas vezes tende a recuar. Então quando Deus fala assim, ó, não pasmes nem te espantes, Deus está mostrando para Josué que na jornada, no caminho, Josué enfrentaria situações que poderiam lhe trazer algum tipo de medo. Situações que poderiam requerer dele uma coragem de enfrentamento para aquela situação em questão. Então Deus já está alertando, Josué, o caminho que você vai trilhar é um caminho que vai te trazer situações em que você vai ter que ser emocionalmente forte. Então, quando o medo vier, não é que a gente vai ficar isento do medo na nossa vida, não é? A gente enfrenta uma situação, às vezes, que pode causar medo em alguém e, de repente, causa medo em nós mesmos, e a gente não pode mudar a nossa humanidade. O ser humano sente medo. O que a gente faz? A gente vai com medo. A gente vai com medo. Uma situação que requerer de nós coragem, a gente vai precisar de usar uma coragem que talvez a gente nem tenha. Mas como é possível? Como é possível? Será que Deus estava pedindo alguma coisa impossível para um ser humano? Sabe, talvez para um ser humano seja impossível sem a ajuda de Deus. Mas além de preparar Josué para esse enfrentamento emocional das situações que ele teria pela frente, Deus mostra para Josué que isso não basta. Simplesmente lidar com as emoções não é suficiente para batalhar no reino de Deus, para batalha espiritual que o crente em Deus enfrenta. Além desse enfrentamento emocional, nós precisamos de fé. E é por isso que Deus diz para ele assim, olha, não temas nem te espantes, não te assombres, o Senhor teu Deus é contigo, e é claro, Deus está falando acerca de si mesmo, né? E ele diz assim, olha, eu estou contigo por onde quer que andares. Por que Deus fala isso? Eu estou contigo por onde quer que andares. É porque em algumas situações da vida nós sentimos a presença de Deus. E a gente sente Deus conosco, e a gente se alegra, principalmente nos momentos de vitória. Mas no processo da vitória, quando a gente está no meio da batalha,
às vezes nós não percebemos a presença de Deus. Por isso que Deus está dizendo, eu estou contigo por onde quer que andares. Porque Deus está dizendo para Josué, pode ser que em algum momento você pense que eu não estou contigo, mas eu quero que você tenha fé. Eu quero que você saiba, eu jamais vou te abandonar. Entende a mensagem que Deus entrega para Josué ali? Sabe, por melhor crente que alguém possa ser, por mais que alguém busque a santificação, por mais que alguém busque viver na presença de Deus, existem situações e momentos nessa vida em que nós não conseguimos identificar a presença de Deus ao nosso lado. Tem aquela história antiga, né? O pessoal aí já fez música secular a respeito dessa história, e eu lembro dessa história desde criança, e é uma história muito linda, de alguém que teve um sonho e relata esse sonho, que um anjo começou a mostrar para essa pessoa a vida dela num telão, assim, e o anjo mostrou aquela pessoa caminhando na areia. Não é? Só que ele não via a si mesmo caminhando, ele só via as suas pegadas ali. Mas havia 2 pares de pegadas na areia, então ele pergunta para o anjo, tudo bem, se sou eu que estou lá, aquelas são as minhas pegadas, de quem são aquelas outras 2 pegadas que estão lá? Aí o anjo fala, é Jesus. Aí ele se alegra, começa a assistir o filme da vida dele e tal, e o anjo vai passando, e em determinada situação ele fala, pera lá, se você diz que aquelas 2 pares de pegadas, um são meus, o outro é de Jesus. Nos momentos mais difíceis da minha vida, eu só vi 1 par de pegadas na areia. Quer dizer então que Jesus me deixou sozinho. Quer dizer que nessa hora ele me abandonou. E o anjo disse, não, aí que você se engana. Quando você viu apenas 1 par de pegadas na areia, é porque Jesus te carregava em seus braços. Entende? Às vezes nós não percebemos que Deus está conosco. Mas quando a gente chega do outro lado, a gente passa o processo da batalha e a gente chega na vitória e a gente fica todo feliz e canta o hino da vitória. Oh, Deus, muito obrigado, o Senhor está comigo, e a gente consegue perceber a presença de Deus, a gente tem que parar para pensar, pera lá. Há poucos instantes eu estava me sentindo sozinho, derrotado e pensando que seria impossível passar por aquela situação que eu enfrentava. Mas agora eu estou aqui e venci. A gente precisa pensar e entender que alguma coisa sobrenatural aconteceu para que a gente pudesse ter alcançado a vitória. E essa coisa sobrenatural é a presença de Deus. Por isso que Deus está dizendo para Josué e diz para você agora, estou contigo por onde quer que andares. Deus está dizendo, ainda que você não veja, tenha fé, eu jamais vou te abandonar. Fica aí esse versículo para nós, né? Leia o livro de Josué, é um livro ali que narra ou que registra tantas batalhas, e batalhas, não é, em certas situações ali, talvez em todas elas, impossíveis de serem humanamente vencidas. Mas Deus deu vitória para o seu povo. Deus vai dar vitória para você. É claro, Deus está com aquele que tem um propósito de honrar o seu nome, um propósito de servi-lo naquilo que diz respeito ao seu reino. Se você tem no seu coração esse desejo de servir e honrar o nome do Senhor, saiba, Ele está contigo por onde quer que você andar. Deus te abençoe. Mais uma vez eu te peço, se você não é inscrito no canal, se inscreva, toque no sininho para receber as notificações e assim, sempre que eu subir um vídeo novo, de segunda a sexta-feira, tem vídeo de palavra no canal. Mas eu vou postar uma música, agora mesmo estou gravando uma música da harpa, vou postar aqui no canal, né? Independente disso, de segunda a sexta, tem um vídeo de palavra como este aqui, para que nós possamos juntos nos deliciar na presença do Senhor. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.